Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Hoje, segunda-feira, e a gente chega com muita informação para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais de comunicação com você, nosso telespectador. Exatamente, tá aí na sua tela aí, ó, o nosso e-mail e o nosso WhatsApp que mudou, não se esqueçam, tá? Agora é 24, porque estamos em Petrópolis, 993234567 não é mais o nosso WhatsApp, não, é para lembrar. Ah, sim, para lembrar. O de agora é esse aí, ó, 24998398384 também é moleza. Tá na sua tela, copia, não se esquece, manda mensagem pra gente, a sua denúncia, para você não ficar desassistido aí no seu bairro, na sua cidade, para a gente cobrar o poder público ou a quem quer que seja aí as medidas cabíveis para te ajudar, viu, telespectador? E você também pode nos seguir pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube também. Olha só, Jorge, e você que está em casa hoje em Petrópolis, o dia amanheceu com céu claro, com algumas nuvens e venta bastante agora de manhã. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho, que vocês estão vendo no centro de Petrópolis. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 26 de setembro. Medida provisória reduz imposto de renda para agências de viagens. A Anatel reduz telemarketing abusivo em 43,3%. Inesquecível Casamento Week é realizado em Petrópolis. Restaurante de Petrópolis realiza troca de figurinhas do álbum da Copa. E mais, Prefeitura de Petrópolis não esclarece prazo de locação de imóvel na Monte Caseiros para aulas durante obras no Liceu Cordolino Ambrósio. Agora no Correio da Manhã na TV. Bom, vamos começar a nossa edição, como sempre, vamos ver os destaques do nosso jornal Correio da Manhã. Vamos aos destaques, então, na primeira página do nosso jornal. O primeiro destaque é: deputada cobra do MP do Rio de Janeiro providências contra grilagem urbana do Opportunity. Esse é o destaque da página 3 da coluna Magna Vita. No nosso editorial, na página 2, e o destaque de política na página 4 é: Lula desrespeita telespectadores. Em debate organizado por pool de veículos de comunicação, o ex-presidente, candidato à presidência da República, foi o único a não comparecer e sofreu críticas. Governo pode ter superávit de 13 milhões de reais em 2022. Esse é o destaque da página 6. Também na página 6, Rio intensifica acolhimento de crianças e jovens. Juros emperram empréstimo consignado, destaque da página 8. Na página 5, vestibular CEDERJ com inscrições abertas. Eu vou dar só uma lidinha aqui para contextualizar rápido. O vestibular CEDERJ 2023.1 está com inscrições abertas e com pré-inscrição para ingresso no sistema de cotas, reserva de vaga, para alunos de escolas públicas, para professor, além de isenção da taxa até 2 de outubro. Corra, porque é só até 2 de outubro. Temos também outro destaque: saúde intensifica a campanha contra a poliomielite, destaque da página 4. A meta é atingir 15 milhões de crianças vacinadas. Pois é, ainda temos os destaques da página 7, do Internacional e do Esporte, e os destaques do nosso segundo caderno, com muita coisa, muita novidade aí para você dar uma olhada. Cultura, entretenimento, entra lá para conferir. Vamos então à nossa página 3 lá com a coluna Magna Vita. A primeira notinha, zum, zum, zum. Esta eleição já tem um grande derrotado, Rodrigo Neves. Vai sair menor do que entrou e nem precisou os adversários falarem da sua prisão. Os erros de sua campanha são de sua inteira responsabilidade, pois ainda não aprendeu a ouvir o PDT que o diga. E olha, na página tem uma grande homenagem ali a uma personalidade 5 estrelas. Quem escreve sobre essa homenagem é o próprio Cláudio Magna Vita, que faz um relato em primeira pessoa sobre a homenagem a Nilo.
aqui na matéria, Nilo Sérgio Félix, que foi o homenageado em Pernambuco. Aqui dentro da matéria, o Cláudio ainda se desculpa por não ter comparecido à homenagem, pois não deu tempo, infelizmente, e discorre um pouco sobre a personalidade e a figura de Nilo dentro do turismo. Fala que ele é uma das pessoas mais presentes, e aqui ele fala um pouquinho, olha só, a sua cordialidade, sensibilidade, honestidade, fraternidade e solenidade traduzem o que encontramos no setor, no caso, no setor turístico. E ali o próprio Nilo, com várias outras personalidades, e uma foto que retrata aí a emoção dele ao receber a mesma homenagem. Vamos ao Pinga Fogo, que é a nossa chamada principal hoje. As 3 primeiros ali do Pinga Fogo se referem a essa chamada. Vamos lá? Opportunity na mira, saia justa para o Procurador de Justiça do Rio. A deputada estadual enfermeira Rejane enviou ofício 210 de 2022, em que cobra ação da PGJ do Rio sobre acusações contra o Banco Opportunity. Diz o ofício, abre aspas, solicitar informações sobre o andamento do protocolo do Ministério Público do Rio, aí tem o número do protocolo, que tem por objetivo eventual crime de falsidade ideológica e peculato decorrente de fraudes supostamente ocorridos no 7º Registro de Imóveis em benefício da Venerável Ordem Terceira e do Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário. E, gente, continua. Pelo que me foi relatado, a investigação em questão avalia um verdadeiro processo de grilagem, em que imóveis no centro do Rio de Janeiro, que já estavam ocupados de forma mansa e pacífica por possuidores de boa-fé, foram indevidamente registrados retroativamente em nome da Volt, para que essa realizasse a venda ao Opportunity. Tal fato causou imenso prejuízo aos possuidores, muitos dos quais, na realidade, são possivelmente proprietários legítimos dos bens, adquiridos de forma originária por uso capião, mas ainda sem o devido processo legal ou extrajudicial declaratório de tal direito. Buscando entender a questão, observei o protocolo do MPRJ, ela diz o número, encontra-se sob segredo de justiça, entendendo, portanto, a impossibilidade de esclarecimentos pormenorizados sobre o estágio das investigações. Todavia, me causou certo estranhamento o fato do protocolo, datado de 2021, só ter sido remetido à 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro, no dia 19 de 9 de 2022, fecha aspas, diz aí, esse aí é um pedaço do ofício, né? Exatamente, mas escabroso o caso, né? O imóvel já estava, então, em uso capião por alguns moradores, veio uma empresa, pegou ali os contratos desse imóvel que iria revender já quer revender para outra. Bem estranho, né? Os casos aqui. Vamos à página 4 agora. Nosso destaque de política na página 4 é desrespeito aos telespectadores. Candidato Lula, do PT, falta em debate de emissoras. Vamos ler um trechinho aqui, né? Após condicionar sua participação em debates à formação de um pool de emissoras, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, não comparecer no último sábado ao debate organizado em pool por SBT, CNN Brasil, o Estado de São Paulo, Terra, Veja e Rádios Eldorado e Nova Brasil. Lula marcou 2 comícios em São Paulo na data, sendo um deles às 17 horas em Itaquera. O debate começou às 18h15. Temos ainda outros destaques nessa página, dados positivos apresentados, mas vamos agora ao nacional, porque tem uma notícia bem importante, luta contra a poliomielite. O governo intensifica a campanha de vacinação contra a doença. O Ministério da Saúde promoveu em Brasília a vacinação contra a poliomielite e multivacinação no Parque da Cidade. A atividade contou com a presença do ministro Marcelo Queiroga. Com menos da metade do público-alvo vacinado, o governo federal prorrogou a campanha de vacinação
até o dia 30 de setembro. A estratégia tem como meta mobilizar pais e responsáveis para imunização de crianças menores de 5 anos contra o vírus que causa paralisia infantil e a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A gente com certeza vai falar mais sobre esse tema aí da vacinação contra a poliomielite no nosso jornal Correio da Manhã, aqui também para você, trazendo um material mais completo, com certeza. Estado do Rio, hein? Olha só, Relógio das Flores de volta em Petrópolis. Após restauração dos principais cartões postais da cidade imperial, será reinaugurado, vai ser nessa terça-feira, dia 27, no Dia Mundial do Turismo. O Relógio das Flores, um dos principais cartões postais de Petrópolis, será entregue após restauração. Demorou um tempinho, né? Mas amanhã, então, terça-feira, 27, estará sendo entregue aí o Relógio das Flores. Jorge, eu queria dar um destaque aqui no Correio Fluminense, oficina de cerâmica para quilombolas de Cabo Frio. Olha que bacana, com olhares curiosos e sorrisos largos, 11 mulheres do quilombo de Maria Joaquina chegaram na Casa Museu Carlos Ciliar, em Cabo Frio, para as aulas de cerâmica desenvolvidas pelo Instituto Carlos Ciliar, em parceria com a Prolagos. Por meio do projeto Somos Divas na Luz do Candeeiro. Muito bacana, né? Legal Esse projeto. povo que fica por muitas vezes esquecidos, né? Sim. Lembrando que pela primeira vez o IBGE colocou, né, essa população no censo. Então, queria dar destaque a indígenas essa... e quilombolas, né, no censo, né, dessa Queria vez. dar destaque a essa ação importante, bacana. Vamos então à página 6, vamos ver o que é destaque na capital aqui do estado, no Rio de Janeiro. Rio amplia ajuda aos jovens. Após pandemia, mais acolhimento de crianças e adolescentes. Então, olha só, o acolhimento a crianças e adolescentes no estado do Rio de Janeiro começou a retomar neste ano patamares, né, anteriores à pandemia. Revela o 29º Censo da População Infanto-Juvenil acolhida no estado do Rio de Janeiro, divulgado pela MPRJ. No período de março a junho de 2019, houve 1.365 acolhimentos. No mesmo período de 2020, o número caiu para 638, o que significa redução de 50% em números absolutos. Segundo o levantamento, a redução poderia ser interpretada como um dado positivo, mas no contexto da pandemia e do isolamento social, representa menor proteção diante do aumento da violência intrafamiliar e das restrições da conveniência comunitária. Realmente é um dado preocupante aqui. Então, essa edição do censo agora mostra que, atualmente, 1.455 acolhimentos no estado. Os dados são referentes a junho de 2022, então aumentou aí de novo e foi maior, inclusive, do que 2019. Nessa página ainda temos mutirão do CadÚnico, atende 4.000 famílias e o bicentenário no Museu Aeroespacial. Vamos então aos destaques de economia. Contas públicas no azul. Após 9 anos, 2022 deve fechar com superávit de 13,5 bilhões de reais. No azul, é dessa forma que devem fechar as contas públicas em 2022, após 9 anos seguidos de resultados negativos. De acordo com o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas enviado na última quinta-feira ao Congresso Nacional, as contas do governo central, que incluem o Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, devem apresentar superávit primário de mais de 13 bilhões de reais neste ano. Pois é, e ali do lado no Correio Econômico, vou só continuar porque é no mesmo contexto, né? No imposto de renda aí, gente, 1 milhão ficam na malha fina. Mais de 1 milhão de contribuintes foram pegos na malha fina do imposto de renda. Informou na quinta-feira a Receita Federal, o que ocorreu a 2,7% do total, que corresponde, né, a 2,7% do total das declarações enviadas ao órgão relativas a 2022. Deste total, 78% tem direito à restituição do imposto,
19,2% tem imposto a pagar e 2,1% restantes possuem saldo zero, não pagam nem recebem nada. Então tá aí, o Leão deu uma bocanhada aí em 2,7% da população que declarou o seu imposto. Temos ainda os destaques do esporte internacional, temos a página especial, que é a página 8, vocês podem entrar no nosso site e acompanhar. Juros emperram uso de empréstimo consignado, importante para quem tem empréstimo consignado, né? Risco de alto endividamento atrasa benefício, então vocês podem conferir. Temos também o segundo caderno, né? O nosso jornal está recheado. Exatamente. Lembrando que você pode acessar a nossa versão digital entrando lá no nosso site, lá, correiodamanhã.com.br. Lembrando também que o nosso site mudou, viu, gente? É novo o nosso portal. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que a Anatel reduz telemarketing abusivo em quase 50%. Pois é. E você vai ver também que consulta a restituição do imposto de renda, olha só, foi liberada nessa última sexta-feira pela Receita Federal. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. A medida provisória publicada na quinta-feira no Diário Oficial da União reduz o imposto de renda para as agências de viagem. A iniciativa representa desoneração de 1,4 bilhão de reais por ano no setor e passa a valer em janeiro de 2023 e reduz os atuais 25% para 6%. Agências de viagem, operadoras e cruzeiros marítimos terão redução na alíquota do imposto de renda retido na fonte cobrado sobre as remessas para o exterior. A decisão foi publicada na quinta-feira no Diário Oficial da União. Segundo a medida provisória número 1138, a medida passa a valer em janeiro de 2023 e reduz os atuais 25% para 6%. O IRRF incide sobre os valores remetidos para a pessoa física ou jurídica no exterior, destinados à cobertura de gastos pessoais em viagens de turismo, negócios, serviço ou de treinamento ou missões oficiais. Segundo a MP, o limite de remessas para incidência da alíquota reduzida é de R$20 mil. De acordo com o Ministério do Turismo, a alíquota em 2023 e 2024 vai ser de 6%, já em 2025 vai ser de 7,8% e finaliza em 2026 e 2027 com 9%. A expectativa é que mais de 35 mil agências de viagem sejam beneficiadas. A medida representa uma desoneração do setor de agências de cerca de 1,4 bilhão por ano e deve corrigir uma distorção no mercado. As agências brasileiras com sede no país pagam 25% de alíquota desde maio de 2020 e as empresas online concorrentes sem sede no Brasil pagam 6,38% de IOF. Para o Biracir, que é proprietário de agência de viagens, a redução é até boa, mas, segundo ele, não deve alterar muito o valor a ser pago. Não tem muito a interferir, a não ser as viagens internacionais, que as compras são feitas através de cartão de crédito. Aí você tem o pagamento do IOF, né, que vem na fatura do cartão. Mas para a gente aqui, a expectativa de baixar é muito difícil. O turismo está passando uma fase muito apertada, né? E as companhias aéreas, a rede de hotelaria, que estão com uma ocupação boa, mas as tarifas estão bem altas no momento. A gente não acredita que vai baixar agora nesse período, não.
Segundo o Ministério, a iniciativa vai contribuir para a recuperação econômica do setor de turismo e retomada plena das atividades no pós-pandemia, além de evitar a perda de 358,3 mil vagas no mercado de trabalho e a diminuição de 3,4 bilhões na renda prevista para os salários no setor de agenciamento. O Biracir conta que no auge da pandemia precisou reduzir a equipe de funcionários. Tivemos que fechar uma loja, né? Que nós tínhamos 2 lojas, fechamos uma loja, tivemos uma redução de 4 funcionários. E hoje a gente tem aqui uma mesa a menos, estamos com 3 funcionários na parte de venda e está dando para a gente conseguir levar da melhor forma que o mercado está solicitando hoje. Gente, e olha só, é provável que praticamente todo brasileiro com número ativo já tenha recebido pelo menos uma vez na vida uma robocall. Aquela chamada de curta duração com mensagem gravada ou nenhuma mensagem. Muita gente chega a atender até mais de 5 ligações como essas por dia, o que compromete as atividades diárias. Algumas pessoas podem não saber que essa prática é abusiva e tem sido combatida pela Anatel. As ligações de telemarketing abusivos no país caíram 43,38% desde que a medida cautelar expedida em junho deste ano começou a valer, segundo dados da Anatel. Para se ter uma ideia, esse valor é equivalente a 13,8 bilhões de ligações ou a um mês de chamadas curtas no antigo cenário. O conselheiro da Anatel, Emanuel Campelo, explica que a medida vale para toda e qualquer chamada realizada pelos robôs com duração de até 3 segundos. O bloqueio é a primeira medida que a empresa sofre quando ela passa a desobedecer a cautelar. No momento em que ela se torna reincidente, além do bloqueio, ela passa a responder a um processo sancionatório, cuja multa pode chegar, depender do porte da empresa que está realizando essa conduta irregular, pode chegar a 50 milhões de reais. O Ministério da Justiça tem acionado todas as empresas denunciadas, mas é fundamental que as reclamações sejam fundamentadas nos canais de comunicação da Anatel ou da Secretaria Nacional do Consumidor. Entre as principais determinações da medida cautelar que tem permitido esse avanço no combate ao telemarketing abusivo está a identificação e bloqueio por 15 dias de usuários que geram 100 mil ou mais chamadas de curta duração por dia. Esse bloqueio é realizado pelas próprias operadoras de telefonia, que também passam a poder cobrar por essas chamadas, o que antes da resolução não era permitido. E no momento em que a empresa se torna reincidente, além do bloqueio, passa a responder a um processo acionário cuja multa pode chegar a 50 milhões de reais. O contribuinte que entregou a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2022 já pode consultar os lotes de restituição deste ano. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. No dia 30 de setembro, a Receita vai gerar mais de 1,9 bilhão de reais para mais de 1 milhão de contribuintes. Desse total, mais de 200 milhões de reais vão ser pagos aos contribuintes com propriedade legal. O restante do lote será destinado a contribuintes não prioritários que entregaram declarações de exercício anteriores. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal da internet. Basta o contribuinte clicar no campo Meu Imposto de Renda e, em seguida, consultar a restituição. A consulta também pode ser feita no aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para smartphones do sistema iOS ou Android. Como este é o último lote regular do ano, precisa entrar no Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal e verificar as pendências. Em seguida, o contribuinte deve enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes residuais, destinados a quem resolveu a situação com o fisco. Gabriel Fachola, voltando para o estúdio. E olha só, a Petrobras anunciou na última quinta-feira uma redução no preço da venda do gás de cozinha. Na última sexta-feira, o preço médio de venda já tinha caído para os compradores.
O preço médio de venda do quilo de gás de cozinha para as distribuidoras caiu de R$ 4,02 para R$ 3,78. A redução média é de R$ 3,15 no botijão de 13 quilos. Segundo informou a Petrobras, essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da empresa. Essa é a segunda redução do preço médio do gás de cozinha da Petrobras para as distribuidoras no mês de setembro e a terceira no ano. No último dia 13, o preço médio do gás de cozinha já havia sido reduzido de R$ 4,23 para R$ 4,03. A redução deixou o preço médio do botijão de 13 quilos em R$ 52,34. Claro que vai, mas não chegou ainda nos depósitos que revende o gás. Olha, eu estou pagando R$120 o bujão. Hoje, eu estava esperando até ele aparecer lá em casa, não foi, mas 120 que eu estou pagando. Mas não pode ser só antes das eleições. Isso aí tem que ser uma coisa constante, porque o gás de cozinha, ele é essencial para os trabalhadores, para a população, né? Eu cozinho tudo no gás, aí gasta muito. Aí um botijão geralmente dá para um mês só, fica puxado. No dia 9 de abril, houve redução de R$ 4,48 por quilo para R$ 4,23, equivalente a R$ 54,94 por 13 quilos. Já em março, houve variação, mas para cima. No dia 11 daquele mês, o preço médio de venda do GLP para as distribuidoras passou de R$ 3,86 para R$ 4,48, equivalente a R$ 58,21 por 13 quilos. A Caixa Econômica Federal pagou a parcela de setembro do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social de final 5. Essa é a segunda parcela com valor mínimo de R$ 600, que vai vigorar até dezembro, conforme emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional. A emenda também liberou a inclusão de 2,2 milhões de famílias no Auxílio Brasil. Com isso, o total de beneficiários atendidos pelo programa subiu para 20,2 milhões neste semestre, a partir deste mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em 2 aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o Programa Social, e Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Em janeiro, o valor mínimo do Auxílio Brasil vai voltar a ser R$ 400, a menos que uma nova proposta de emenda à Constituição seja aprovada. Tradicionalmente, as datas do Auxílio Brasil seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava nos 10 últimos dias úteis do mês. E olhem só, motoristas já podem aderir ao Registro Nacional Positivo de Condutores. Também conhecido como Cadastro Positivo, ele tem o objetivo de premiar a boa conduta de motoristas que não cometeram infração de trânsito nos últimos 12 meses. O cadastro foi desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados para o Ministério da Infraestrutura e o lançamento faz parte das ações da Semana Nacional de Trânsito, promovida pela pasta. O cadastro permite que empresas privadas e órgãos públicos ofereçam benefícios e vantagens aos motoristas. Entre eles, por exemplo, estão a redução de taxas de serviços públicos e privados, condições diferenciadas para locações e contratação de seguros, além de descontos em pedágios e estacionamento e oferta de cashback. As vantagens podem ser concedidas a partir do dia 13 de outubro, que é quando o cadastro vai ser ativado. A participação pode ser registrada através do aplicativo da Carteira Nacional de Trânsito ou através do portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. E ainda falando de trânsito, a carteira digital de trânsito já é utilizada por cerca de 60 milhões de motoristas brasileiros. A informação foi divulgada pelo secretário nacional de Trânsito do Ministério da Infraestrutura. O número das CNHs digitais representa cerca de 77% dos mais de 78 milhões de condutores habilitados em todo o país. O aplicativo do governo federal permite que o motorista tenha em seu celular
cópias digitais da Carteira Nacional de Habilitação e o certificado de licenciamento e registro do veículo. Além disso, há um sistema de notificação eletrônica que permite que todas as autuações sejam encaminhadas pelo aplicativo, possibilitando que o infrator possa pagar as multas com desconto de 40%. Ao permitir a autuação digital, o aplicativo também garante economia para os órgãos de trânsito, que não precisam pagar pelo envio por remessa postal da autuação. A CDT sofreu uma reformulação e agora permite a adesão ao Registro Nacional Positivo de Condutores, também conhecido como Cadastro Positivo de Condutores. O cadastro permite que empresas privadas e órgãos públicos ofereçam benefícios e vantagens aos motoristas, como reduções em taxas de serviços públicos e privados, condições diferenciadas para locação de veículos e contratação de seguros, descontos em pedágios e em estacionamento e oferta de cashback. E a Polícia Rodoviária Federal vai realizar no próximo dia 6 de outubro um leilão online de veículos apreendidos. Vão ser leiloados modelos de passeio, motos e veículos de carga. A Polícia Rodoviária Federal vai realizar no dia 6 de outubro um leilão online dos veículos apreendidos. No total, são 103 veículos, dentre carros de passeio, motos e também veículos de carga. A visitação dos lotes a serem leiloados vai acontecer nos dias 4 e 5 de outubro, em 2 períodos, de 9 da manhã até o meio-dia e de 1 da tarde às 4 horas da tarde. Vale lembrar que, de acordo com a PRF, as informações sobre esse leilão estão no site da Polícia Rodoviária Federal. Além disso, o comprador que fizer a aquisição de algum veículo terá esse veículo com as multas e débitos anteriores desvinculados. Ou seja, o que isso significa? Que esse comprador vai ter que arcar apenas com a taxa de licenciamento deste ano, a de transferência e também algumas taxas do Detran. Richard Stolzenburg para o Correio da Manhã na TV. É isso aí, então fica de olho aí quem quiser participar do leilão, né? Exatamente. Mas tem mais coisa aí sobre trânsito, né? Movimentação do trânsito, A gente ia agora chamar o esporte ao vivo com a nossa repórter Nana Grassi, porque hoje, segunda-feira, é dia de Giro do Esporte. Mas antes do Giro do Esporte, nós vamos chamar a Nana, mas para falar de um assunto assim mais sério, porque teve tiroteio na linha vermelha e na linha amarela. Nana. Vamos lá, a vida do carioca hoje não está fácil. 120 homens das polícias civil e militar estão ainda agindo no Complexo da Maré numa operação de emergência. Essa operação de emergência ela acontece quando os policiais têm a notícia de que uma facção criminosa estava tentando invadir a área de outra facção, ou seja, o Complexo da Maré, como vocês veem aí na imagem, é um complexo gigantesco. Ele ocupa uma área enorme no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio. Então, assim, o que a gente conseguiu apurar até agora? A polícia soube, no início da manhã de hoje, antes das 6 horas da manhã, que uma facção criminosa estava tentando invadir a área de outra. Com isso, eles reuniram 120 homens, Polícia Civil, Polícia Militar. Ainda tem o helicóptero da Polícia Militar dando rasantes nas casas das pessoas. A vida lá não está fácil, não. A gente ainda não conseguiu saber se as escolas vão funcionar no dia de hoje, provável que não. Se os hospitais ali da região, postos de saúde vão funcionar, provável que não, porque toda essa operação começou muito cedo. Com isso, a gente possivelmente vai conseguir imagem com o nosso pessoal do Master. Teve reflexo na nossa BR-040, tivemos 4 quilômetros de retenção. Ali no quilômetro 125, que é a chegada, olha, a retenção já diminuiu, tá vendo? Mas nós mais cedo tivemos uma retenção de 4 quilômetros por conta de toda essa situação lá no Complexo da Maré. Foi necessário que as pessoas saíssem de seus carros, se escondessem nas muretas para buscar proteção, que realmente é uma situação extremamente difícil, impactante, é muito forte, né, tudo isso. Eu volto com vocês aí no estúdio. Bom, obrigado, Nana, por essas informações. E é por isso que eu amo
a nossa cidade, Pois é, Petrópolis. Tranquila. E agora, então, a gente volta a conversar com a Nana, porque agora sim a gente vai falar sobre esporte, fazer aquele giro do esporte de segunda-feira, para a gente ver o que aconteceu durante o fim de semana, né? Exato. Nana, nos conte então o que aconteceu no mundo do esporte no fim de semana. Esporte tem tanta coisa que parecem ser vários mundos, né? E na verdade são, porque cada esporte tem o seu universo. Muita coisa aconteceu nesse final de semana, viu? Eu vou começar por Petrópolis. Cerca de 200 alunos de 34 escolas participaram de um festival paralímpico. Olha que legal. Festival Paralímpico Loterias Caixa. Aconteceu pelo Brasil inteiro e aconteceu aqui em Petrópolis também. O Instituto Bingen, em parceria com a Prefeitura, fez atividades lá no 32º Batalhão de Infantaria Motorizada. A gente deve ter uma fotinha aí, deve ser a foto número 1 da nosso Giro do Esporte. Essa mesmo, obrigada pessoal do Master. Por ser um festival, gente, todos os alunos ganharam camisetas e medalhas. E eu vou seguir rapidinho para a foto número 2, que fala do Campeonato Brasileiro Série B, 31ª rodada, onde o Ituano venceu o Brusque por 2-0. Seguindo aqui na Série B, o Bahia empatou com o Operário, 2-2 o jogo entre os dois. E essa foto aí se refere ao quê? Ainda falando sobre o Bahia, o Bahia lá para os baianos, o Grupo City, que é dono de diversos outros clubes mundo afora, quer pagar 1 bilhão por 90% das ações da SAF do Bahia. Essa proposta ainda precisa de aprovação dos sócios do clube, obviamente, e está bem acima dos 650 milhões anunciados pelo presidente Guilherme Belintani, que a gente está vendo aí na imagem. No início desse ano, o Guilherme anunciou 650 milhões de reais, mas o Grupo City está propondo 1 bilhão de reais. Então, essa notícia ainda precisa ser aprovada aí pelos acionistas do Bahia. Seguindo, o Criciúma venceu o Chapecoense por 2-0. Essa foto que a gente acabou de ver ali se refere ao futebol feminino. O Corinthians venceu o Inter e ficou com o título do futebol brasileiro. E, gente, foi demais. Essa partida aconteceu lá na Arena Corinthians com um recorde, olha que legal essa imagem, um recorde de 41.070 pessoas, 41.070 pessoas. É o novo recorde sul-americano para essa modalidade. Muito bacana, né? Importantíssimo, importantíssimo. A gente tem também aquela outra foto que o pessoal do Master colocou, é com relação ao Criciúma, que venceu do Chapecoense por 2-0. Eu vou seguir aqui rapidinho. A Série A, mudando de assunto, mas nem tanto, pela 28ª rodada, o São Paulo venceu o Avaí por 4-0. Seguindo aqui, Bia Haddad, a nossa tenista brasileira, ela caiu no WTA 500, mas ela subiu uma posição no ranking, ela agora é 15ª colocada. E para fechar o nosso Giro do Esporte de hoje, eu não poderia deixar de citar essa foto de Roger Federer com Rafael Nadal, os dois de mãos dadas e aos prantos. É muito emblemática essa foto, gente. Ele perdeu a partida de duplas ao lado do Nadal para os norte-americanos Jack Sock e Francis Tiafoe, na Laver Cup que aconteceu esse fim de semana. O Nadal disse o seguinte a respeito de Federer: com a despedida de Roger, um pedaço de mim vai com ele. Eles são rivais, gente, mas só dentro das quadras. Eles são amigos fora delas. E sempre tiveram o maior respeito um pelo outro. E é isso que fica e o que vale. Respeito antes de tudo. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Nana. É isso aí. O esporte ensina bastante isso, né? Respeito é bom. E você vai ver depois do intervalo que, depois de Petrópolis se tornou a capital estadual do casamento, a cidade recebeu uma edição do inesquecível Casamento Week. E você vai ver também que a Prefeitura de Petrópolis não esclarece prazo de locação de imóvel na Monte Caseiros para aulas durante obras do Liceu Cordolino Ambrósio. Voltamos já. Olá, amigo e amiga.
Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. E olhem só, são mais de 40 edições em todo o Brasil. Dessa vez, o inesquecível Casamento Week foi realizado em Petrópolis e contou com vários setores e serviços voltados para cerimônias de casamento e festas. O Inesquecível Casamento Week, um dos mais importantes eventos no setor de casamentos, aconteceu no início deste mês no Palácio Quitandinha, em Petrópolis. O local contou com profissionais de vários setores e lugares em uma mostra com as novidades no ramo de festas e cerimônias para quem pretende se casar em breve. Como o casamento ele envolve desde a hotelaria, gastronomia e principalmente todos os prestadores de serviço nesse segmento, que é o serviço de buffet, mestre de cerimônia, cinegrafistas e muito mais, desde a parte de cabelo, do motorista de táxi, tudo isso envolve esse grande nicho de casamento que a pessoa não chega para casar no dia. Com certeza vem todos os seus familiares, né, chegam ali com bastante antecedência e muitas vezes ficam depois do casamento para poder curtir a nossa cidade e os encantos que Petrópolis tem. Afinal de contas, a cidade realiza quase 1.000 casamentos por ano e temos certeza da importância desse grande fluxo econômico e demonstrando cada vez mais a força desses prestadores de serviço. O evento foi criado em 2003 e aqui em Petrópolis conta com o apoio de entidades como Sicomércio e Convention Bureau. Já são mais de 40 edições espalhadas pelo Brasil, em locais como Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Com o título de capital estadual do casamento, Petrópolis chega a ter mais de 1.000 cerimônias de casamento realizadas por ano, em mais de 100 espaços em todo o município. A próxima edição no município está prevista para setembro de 2023, já que é importante para movimentar a economia. Esse tipo de evento, como casar, como formatura, ele movimenta muito esse segmento. Além, é claro, de fortalecer, porque quem vive do turismo, ele vive de sonhos, e casamento não é diferente. As pessoas trabalham com isso com bastante antecedência, movimentando a economia, e eu tenho certeza que o mais importante é colocar o nome da cidade imperial sempre em evidência. Apenas esta semana, na semana passada, na verdade, as aulas do Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio foram transferidas para um novo espaço na rua Monte Caseiros, em Petrópolis. O local foi alugado por 30 meses, mas o aluguel de R$31 mil já vem sendo pago desde julho. A expectativa é que as obras no liceu durem 5 meses, assim que essas obras foram iniciadas, o que ainda não aconteceu. Nessa semana, as aulas começaram na sede provisória do Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio. Os alunos foram transferidos para um imóvel alugado pela Prefeitura de Petrópolis, na rua Monte Caseiros. O local conta com 830 metros quadrados, 12 salas de aula, 3 banheiros coletivos, 2 salas para almoxarifado ou escritório, além de refeitório e área de circulação. O aumento no movimento na rua já é visível para quem trabalha na localidade. Aumentou sim, até eu pedi até um rapaz que eu conheço na prefeitura se conseguia botar um guarda aí, porque a gente está com medo de, agora, na hora, volta de meio-dia e 5 da tarde, está tendo muito fluxo de criança, pode até ter um acidente, né? Essa é a primeira vez que o prédio do Liceu Municipal recebe intervenções. A escola contém cerca de 900 alunos nos 3 turnos. As obras incluem intervenções internas e externas. Além disso, a estrutura vai passar por adaptação para a implementação de um curso de tecnologia da informação. O edital para as obras foi realizado durante a gestão interina em 2021 e tinha um limite de R$3,5 milhões para serem gastos nas obras.
Na ocasião, a empresa vencedora da licitação foi a Vale de Comércios e Serviços Eireli, com uma proposta de R$ 2.700.000. Durante as obras da Escola Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio, as aulas vão ser realizadas na sede provisória. O contrato estipulado de 30 meses tem um custo de R$ 930.000 e foi assinado em junho, mas as aulas só foram iniciadas nesta semana. A expectativa é que as obras tenham uma duração de 5 meses, mas até o momento não foram iniciadas. De acordo com a cláusula 9ª do contrato, disponibilizado no portal da Transparência, caso a Prefeitura rescinda o contrato antes do prazo estipulado de 30 meses, vai ter que pagar uma multa de 3 vezes o valor do aluguel, o equivalente a quase R$ 100.000. Com a previsão para o término das obras no ano que vem, a Prefeitura teria que arcar com 1 ano de aluguel sem utilizar o espaço, ou utilizar o espaço para outro serviço público. E olhem só, vamos fazer essa aqui na aberta, aqui na 2. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou apenas que os alunos do Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio já estão no novo prédio. Isso a gente já sabia, Exato, né? E que a obra do liceu começa em breve. Sem data. Em breve. Em breve é em breve. Em relação ao fato do contrato do aluguel do novo espaço ser de 2 anos e meio, mesmo com a previsão de que a reforma do liceu, que ainda não começou, dure 5 meses, a Prefeitura de Petrópolis não se pronunciou. Fica a minha pergunta, a qual eu vim fazendo aqui durante a matéria, junto com a minha colega aqui de bancada, Roberta. Se são 5 meses, por que alugou por 30 meses? Né? Para começar, primeiro, me mostra falta de planejamento da Prefeitura, da Secretaria de Educação e da Secretaria de Obras. Porque, gente, vamos lá, se a obra é prevista para durar 5 meses, tudo bem, você coloca aí mais 2 meses, 3 que seja, estourando 8 meses, mas alugar um imóvel por 30 meses ao valor de R$ 31.000, que já está sendo pago, sem mesmo que as obras comecem no liceu, é um pouco abusivo, né? Aí eu fico com aquela imagem da folhinha de papel, da prestação de contas na folha de papel ofício, uma folha de papel ofício, lá, lembra das enchentes? Dinheiro público sendo rasgado, literalmente. Com essa imagem na minha cabeça. Né? Como nós vimos na reportagem, né? Senão eles não alugariam. Alugasse outro espaço. Pois é. Que só alugasse pelo tempo que fosse durar, né, a Ou obra. alugasse com um termo contratual de renovação, caso a obra tivesse algum problema, né? Ah, teve um problema na obra, vai atrasar mais um mês. Opa, precisamos renovar por mais um período aqui de 30 dias. Dinheiro público assim, ó. Mas não. Deve estar nadando no dinheiro público, né? Deve estar sobrando, né? Deve estar sobrando dinheiro público aí. E a gente precisando de tanta obra na cidade para recompor ela. Por conta das chuvas. Pois é. Continuando aqui, gente, ó. Fim do ano chegando e junto com ele o período da renovação de matrícula nas escolas e do reajuste das mensalidades. Papai e mamãe já ficam com medo dessa notícia, né? Os pais ficam sempre de olho no percentual que vai ser aplicado sobre as taxas escolares. Mas será que existe um valor máximo de reajuste permitido? E será que é possível negociar esse aumento? Veja na reportagem. A presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino no Distrito Federal, Ana Elisa Dumont, explicou que não existe um percentual máximo que as escolas devem aplicar de reajuste determinado pela legislação. O que está em vigor é a lei de mensalidades que determina que as escolas devem apresentar aos pais, quando solicitado, uma planilha de custos que justifique o aumento nas taxas. E esse valor pode variar de acordo com a proposta pedagógica da instituição, com melhorias na estrutura física e com carga horária. É impossível determinar um valor padrão de reajuste, já que cada escola oferece serviços diferentes. Mas o fato de não existir um teto para o aumento nas mensalidades escolares não quer dizer que os pais não possam negociar esses valores. É possível pedir que as escolas apresentem as planilhas de custo que justifiquem um reajuste nas mensalidades. Além disso,
pode-se abrir uma negociação de desconto em cima dos novos valores, apesar das instituições não serem obrigadas por lei a concederem esse abatimento. E vamos às ocorrências do fim de semana. Vamos voltar a conversar com a nossa repórter Nana Grassi, que nos traz as informações. A primeira delas, 3 pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um micro-ônibus na BR-040, na altura do quilômetro 54, em Pedro do Rio, em Petrópolis. Nana, quando foi esse acidente, hein? Esse acidente aconteceu ontem, domingo, por volta das 7 da manhã. Foram, segundo informações, 15 pessoas estavam no micro-ônibus no momento em que o veículo capotou. 3 morreram no local e outras 3 pessoas com ferimentos moderados foram encaminhadas para o Hospital Santa Teresa. 8 vítimas foram atendidas e liberadas no local. O motorista foi atendido pela concessionária, sofreu lesões leves e foi liberado. Uma das faixas ficou quase que o dia todo obstruída, né, por conta do atendimento das pessoas, da retirada do veículo. Essas pessoas, eles estavam indo, não era para evento político como se imaginou anteriormente. Eles estavam indo passar o dia na praia de Copacabana. O trânsito precisou ser desviado para a Estrada União Indústria, que ficou sobrecarregada, obviamente, durante um trecho do dia, e tudo foi liberado. A Concel informa aqui que todas as pistas estavam limpas por volta das 3 horas da tarde desse domingo. Eu volto com vocês no estúdio. Nossa, muito triste, né? Ia ser um dia feliz, né? De praia, e aí acaba assim. Agora, Nana, não vai embora ainda não, porque continua com a gente, porque teve ocorrência policial também, né? Policiais militares de Petrópolis prenderam um homem por tráfico de drogas. Quando foi essa operação, Nana? Vamos lá, a gente tem uma sequência de ocorrências da Polícia Militar, eu vou listando uma a uma. Na tarde desse domingo, policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel do 26º Batalhão de Polícia Militar detiveram um homem por tráfico de drogas no Bonfim. Com ele foram encontrados 214 cápsulas de cocaína, 26 trouxinhas de maconha e uma balança de precisão. Essa ocorrência foi registrada na 106 DP, onde o acusado foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. A nossa segunda ocorrência fala de 2 homens que foram presos em Petrópolis depois de roubarem um veículo em Teresópolis. E a gente tem a imagem e temos vídeo também a respeito dessa situação. Essa ocorrência aí ainda é do tráfico de drogas lá no Bonfim. Aí vocês veem, isso aí agora do carro roubado. Essa situação aconteceu na 040. Os policiais militares detiveram um carro que veio... Pode soltar o áudio desse vídeo, Master, por favor, André e Matheus. Estou feliz aqui nessa noite, né? Primeiramente agradecendo a Deus e também agradecendo os policiais do 26º Batalhão, que foi bênção na minha vida. Meu carro foi roubado lá em Teresópolis e eles conseguiram interceptar aqui em Petrópolis, prendendo os 2 elementos e me devolvendo o carro. Quero agradecer a Deus pela vida deles, as suas famílias, que Deus abençoe e continue dando vitória. Que eles continuem sendo instrumento assim para a sociedade e também instrumentos na mão de Deus para fazer a diferença aqui em Petrópolis. Eu agradeço ao batalhão, ao 26º Batalhão. Graças Valeu? a Deus. Não preciso nem dizer mais nada, porque o agradecimento dessa pessoa vale por qualquer palavra que eu venha dizer. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado pelas informações, Nana. Então tá aí o bom trabalho da PM Petropolitana e agindo. Após reclamações dos alunos do Cefet por não terem direito à gratuidade no transporte público de Petrópolis, o Ministério Público Federal recomendou que, dentro de um prazo de 30 dias, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes garanta o passe livre aos estudantes.
De Trânsito e Transportes tem 30 dias para adotar medidas que garantam a gratuidade no transporte público para alunos do ensino médio do Cefet Petrópolis. A recomendação foi assinada pelo procurador Charles Estevam da Mota Pessoa, do Ministério Público Federal. De acordo com o documento, alunos do Centro Federal de Educação relataram problemas para conseguirem a gratuidade no transporte coletivo das empresas Cidade Real e Turpe, que é garantida através da Lei Estadual número 7.830/20181. Nosso ensino médio técnico aqui começou em 2015 e eu poderia dizer para vocês que desde então, né, desde o início do ensino médio aqui, nem todas as empresas asseguram a gratuidade para os estudantes. A gente recebe praticamente que, assim, todos os dias reclamação dos estudantes, né? Sobretudo porque, como não são todas as empresas, então alguns estudantes têm gratuidade e outros estudantes que eventualmente moram em outros bairros não têm. Então, assim, hoje mesmo, uma aluna nossa aqui do médio veio reclamar comigo sobre isso, questionar e tal. Ainda segundo Felipe, o passe livre é muito importante para incentivar os alunos a permanecerem nas escolas, já que os pais tiram do próprio bolso o dinheiro para a passagem, mesmo sem ter condições na maioria dos casos. Segundo o MPF, a lei assegurou no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a gratuidade de transporte intermunicipal para os estudantes do ensino médio da rede federal de ensino. Ainda de acordo com o MPF, todas as demais empresas de transporte público coletivo de Petrópolis asseguram a gratuidade. O Ministério Público informou no documento que dos 6 cursos oferecidos pelo Cefet Petrópolis, apenas o de telecomunicações corresponde ao ensino médio técnico. Em 2021, haviam 113 alunos matriculados na disciplina. Atualmente, o local conta com 90 alunos matriculados na rede de ensino. Caso a Prefeitura de Petrópolis, através da CPTrans, não se posicione sobre o caso dentro do prazo de 30 dias, o Ministério Público Federal informou que vai ser ajuizada uma ação civil pública com pedido de tutela de urgência. Eu penso que isso é muito importante, né, para a gente conseguir, é uma luta antiga já nossa, juntamente aí com a família, com os estudantes, para a gente conseguir assegurar esse direito, né? E nós entramos em contato com o CETRANSPETRO para saber o porquê da gratuidade no transporte não se estender aos alunos do Cefet. E em nota, o sindicato informou que não pode passar nenhuma informação enquanto não tiver acesso ao conteúdo da recomendação feita pelo Ministério Público Federal. Já a Prefeitura não respondeu. Novamente, a transparência da Prefeitura é zero. Não, e essa do CETRANSPETRO também? Não entendi também. Não pode fornecer nada enquanto não... Era só responder por que a gratuidade não se estende aos alunos do Cefet. Só isso. Vamos saber como é que é a previsão do tempo hoje? Vamos à previsão do tempo. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou qual será a previsão do tempo para o início desta semana. A segunda-feira em Nova Friburgo será de céu com muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas em regiões isoladas. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 12 e máxima de 22 graus. Em Teresópolis, a previsão é de sol com muitas nuvens, com céu nublado em alguns períodos. E há possibilidade de chuva durante todo o dia. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 22 graus. Em Petrópolis, a semana se inicia com sol entre muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. Apesar da previsão de chuva, há possibilidade de elevação na temperatura, com mínima de 14 e máxima de 22 graus. Já em Paraíba do Sul, há previsão para segunda-feira de sol com muitas nuvens. Durante o dia, há possibilidade de céu nublado e chuva fraca a qualquer momento. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 24 graus. Batido Alferes amanhece com céu com muitas nuvens e a previsão é de chuva forte com trovoadas durante todo o dia. Há possibilidade do município registrar elevação na temperatura, com mínima de 15 e máxima de 23 graus.
E em Três Rios a situação é parecida, chuva forte com trovoadas durante todo o dia. O que muda são as temperaturas, que variam entre mínima de 19 e máxima de 26 graus. Gente, por hoje acabou. Mas amanhã, a partir de 7h30, estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.